Exaltado seja a soberania do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade. A Ele, os nossos mais profundos agradecimentos. Que os senhores possam estarem sendo edificados com estas mensagens. Eu estou editando alguns textos, falando sobre alguns pontos da maçonaria, mas eu gostaria de dizer que o maior objetivo desse canal é exaltar a sabedoria, a grandeza do único que é digno. Porém, estarei editando alguns estudos sobre este segmento com respeito, e alguns pontos que falarei aqui, certamente até eles irão concordar. Deixe preparado aí seu copo com água. Se os senhores crer, vamos participar das bênçãos no final. E nesse pequeno estudo irei falar se há alguma possibilidade de conciliar o cristianismo com a maçonaria. Se há possibilidade de um cristão ser maçom. É o que vamos ver nesse pequeno estudo. Muitos, após fazerem os procedimentos lá na sociedade secreta, vêm para a igreja para, quem sabe, tentar uma aproximação com o Evangelho, com a salvação. A igreja deve aceitar todas as pessoas que quiserem frequentar os cultos, assistir às reuniões, não devem ser impedidos de ouvirem a palavra. Agora, dirigir uma igreja evangélica, eu acho muito incoerente. Não deveria. Porque jamais podemos conciliar os dois segmentos. Um cristão ser maçom, ou um maçom ser cristão. Alguns estão aceitando o Evangelho e estão indo para a maçonaria. Cada um sabe o que quer. É o Senhor da sua vida. Mas não deveriam. Direi o porquê. As pessoas que são convidadas para assistir às reuniões na maçonaria são pessoas de boa índole, bom caráter, não são pessoas dadas ao álcool, às drogas,
pessoas que têm uma certa reputação, ainda que se não se tiverem, mas lá as pessoas devem se consertar. Senhores, não veem rapazinhos nas reuniões, mulheres, quando respeitosamente me convidaram, eu tinha cerca de 55 anos. Isto significa o quê? Que uma vez que estas pessoas idôneas, senhores de si, fazem os votos, seus pactos lá, se transformam em uma só para sempre. Não existe ex-maçom, assim como não existe ex-crente. É o crente que desviou, ou o maçom que desgostou e desviou, mas continuam sendo maçom. Então, quando os senhores ouvirem alguém falar, olha, esse aí é um ex-maçom, na maçonaria não tem ex-maçom. Tem um maçom que desviou. Porque imagina os senhores, as pessoas que são convidadas para as reuniões, veja aí o que eu disse. São pessoas senhores de si, boa índole, a mente sã. Não podem dizerem que foram persuadidos, enganados, obrigados. Porque imagina uma pessoa de 40, 50 anos não saber o que quer. Por isso, uma vez maçom, sempre maçom. Com toda certeza, não existe ex-maçom. Muitos, após fazerem os procedimentos, os votos, os pactos, começam a sentirem a consciência pesada, começam a sentirem sufocados pelas decisões e vêm para a igreja. É como eu disse, as igrejas devem aceitar todos que quiserem assistir os cultos. Não, jamais estes deveriam serem dirigentes conforme estão dirigindo. No livro de Mateus 4, Altíssimo, Santo Espírito, nos dê entendimento para compreender estas verdades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Vejam, senhores, se Cristo estivesse prostrado e adorado o diabo, ele estaria perdido. Aí vejam, senhores, aqueles que fazem estes votos, estes pactos na sociedade secreta, o Senhor sabe da vida, da alma deles. Se Cristo estivesse se dobrado para o querubim, ele estaria perdido e jamais nós iríamos contar com a salvação. Dentro das igrejas, muitos não aceitam que os seus líderes
são maçons e pastores. Embora na sua grande maioria dos ministérios ou foram fundados pelos maçons, ou são eles que estão dirigindo. E muitos vão dirigir as igrejas, que eu acho que não deveriam, que jamais podemos conciliar sermos um maçom e ser cristão. Jamais pode acontecer. Não tem como. É como servir a dois senhores. E muitos que estão dirigindo as igrejas, eles negam as suas origens. Porque os crentes, alguns, não aceitam que os seus líderes sejam maçom. Mas na sua imensa maioria, eles estão dirigindo as igrejas. E no livro de Apocalipse 18, versículo 4, aqueles que têm consciência de que seu ministério ou foi fundado ou está sendo dirigido por um, deve abandonar estes. Porque os ministérios dirigidos pelos maçons, eles são muito competentes, as palavras deles são as mais bonitas, mais comoventes, mais atrativas, mas eles estão dirigindo estes ministérios pelos seus encantamentos, nada de espiritualidade. O mundo espiritual tem coisas que jamais os senhores irão compreender. Então, estes que estão dirigindo estas igrejas, eles estão dirigindo estas igrejas, embora pregando a palavra, falando do evangelho, se comovendo as pessoas com as pregações, mas nada espiritual. São os encantamentos daqueles que fizeram os votos, os pactos na sociedade secreta, porque jamais podemos servir a dois senhores. Uma vez maçom, sempre maçom. Não existe ex-maçom. E a maçonaria é uma renúncia, é uma entrega. As pessoas que vão frequentarem as reuniões são convidadas para frequentar as reuniões, devem começar do zero. Tudo que aprenderam ou sabiam aqui fora, vão começar do zero na maçonaria. Porque é um outro segmento. Tem devoção lá de devotos de algo ou de B. É um outro segmento. Então, por isso, eu acho muito difícil, impossível, um maçom ser cristão, ou um cristão ser maçom. Um maçom, depois de fazer estes votos, estes pactos, vir dirigir uma igreja evangélica. E aí eu estou falando em todos os estudos.
as pessoas que frequentam estes ministérios não dão por conta. Eles são encantados pelas pregações, pelas mensagens, mas não dão conta de sair pelos encantos daqueles que fizeram estes votos, estes pactos na sociedade secreta. Tem cristão, tem crente aí que chora, defende esses líderes de unha e dente, dizendo que são homens de Deus, que são consagrados, são ungidos de Deus, mas não tem nada disso. São homens que estão tentando conciliar a maçonaria com o cristianismo. Isto jamais irá acontecer. Não tem nenhuma ligação. É como tentarmos a servir dois senhores. Então creiam, senhores. Muitos dos senhores não irão compreender o que eu estou falando, que estes líderes que estão dirigindo estas igrejas, pelos seus encantamentos. E eu diria aqui que eles vão discordar, para mim, no segmento cristão evangélico, do que eu conheço, na fé que eu professo, são bruxos. São pessoas que se transformaram em bruxos e estão dirigindo as igrejas evangélicas, transformando elas em seitas. E eu já disse no primeiro estudo que a sociedade secreta, a maçonaria, foi abrida, fundada por dois pastores que se transformaram em bruxos. E eu irei falar em todos os estudos. Estes que vieram de lá, fizeram os pactos, os votos, e estão dirigindo as igrejas, são filhos dos dois bruxos que fundou a maçonaria. Portanto, na fé que eu professo, tenho procurado pregar aqui as grandezas do Evangelho da salvação, sem nenhum vínculo. Só que eu falo dentro dos conhecimentos da palavra, do Santo Evangelho, que nos conduz à salvação. Estes que saíram de lá, que não saíram, desculpe. Uma vez maçom, sempre maçom. Aqueles que estão tentando conciliar os dois segmentos, é impossível disso acontecer. Jamais. Um cristão pode ser maçom, ou um maçom pode ser cristão. Isto jamais irá combinar. Jamais terá aprovação do Senhor da Seara. Jamais terá aprovação do Santo Espírito. Então creiam, senhores, aqueles que estão frequentando um ministério, os quais eles fundaram ou estão dirigindo, falarei em todos os estudos
A ordem do Santo Espírito é abandonar antes que seja tarde demais. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai. Consagra esta água, meu Pai. Que quando tomarmos desta água, que esta água se transforme no nosso interior, meu Pai, sobre a grandeza do Espírito, meu Pai. Que a nossa sede espiritual possa ser saciada para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água, deixa um pouco dela e lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos possam serem abertos. Nesse estudo, vamos fazer a oração de libertação. Quem sabe o Senhor, a Senhora está sentindo oprimido, foi-te lançado algumas pragas, que isto ocorre no nosso mundo, te lançou algumas maldições. Vamos jogar tudo por terra agora. Olhe nas suas mãos, meu Pai. Passa com fogo do Espírito na mente desse homem, no Espírito. Consagra as mãos deste homem, desta mulher, que se foi lançado sobre a vida deles, sobre os caminhos destes, uma praga, uma maldição, que possa cair por terra agora na autoridade que é da tua palavra. Agora coloque as suas mãos no alto da cabeça e feche os seus olhos e creia. Vamos mandar o mal embora. Meu Pai, passa com o teu poder no alto da cabeça deste homem e desta mulher até a planta dos pés. E arranca, meu Pai, tudo aquilo que foi mandado para os caminhos desse homem, desta mulher, para amarrar a vida sentimental, a vida financeira, a vida familiar, que caia por terra na autoridade que é da glória do Cordeiro. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador, com fé, jogue as suas mãos para trás e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai da minha vida sentimental, sai para o inferno maligno e não volte nunca mais. Receba a bênção, a prosperidade, a paz no seu viver diário, para a glória do Cordeiro. Abre os seus olhos, você que quer fazer uma aliança com o Senhor, quer entregar os seus caminhos ao Senhor, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, com a tua proteção, com os teus cuidados, meu Pai, com a sua direção. Fortaleça a fé desse homem, desta mulher. Ajuda, meu Pai, estes a cada dia glorificar e exaltar o nome do Senhor, na sua glória, no seu poder e majestade. O Senhor te abençoe e te guarde, dê-lhe entendimento, sabedoria, te abrace a cada dia com a fé na glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.